que eu visto num elinho, ando em pé de pé no chão, e o cantar de um passarinho é... Bom dia, meu nome é Carlos Agostinho, sou aluno do segundo ano do Técnico em Agropecuária do Instituto Federal Goiano, campus do Itaí, e vou fazer aqui uma breve revisão de literatura sobre a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, Sarcarium sp., é originária do Sudeste Asiático, onde é cultivado desde os tempos remotos. A cana-de-açúcar foi um produto essencial para a economia do nosso país, desde os tempos coloniais até hoje. Hoje, o nosso país é o principal produtor mundial, com 28% da produção mundial, seguido da Índia com 21,3% da produção e pela China com 6,4%. As perspectivas para o mercado canavieiro estão em altas, porém, podemos observar um ligeiro aumento de 53,8% na região centro-oeste, fato que se dá ao grande aquecimento do mercado canavieiro. A produção do nosso país hoje é de cerca de 629 milhões de toneladas por ano, sendo o estado de São Paulo o nosso maior produtor, com cerca de 325 mil toneladas. Dentre os produtos obtidos da cana-de-açúcar, o principal hoje é o etanol, ou álcool combustível, tanto no ponto de vista ecológico quanto no ponto de vista econômico, por ser hoje a fonte renovável de energia para milhares de carros neste mundo inteiro. Mas podemos obter diversos outros produtos com a cana. Por exemplo, podemos obter o açúcar, que hoje é a maior fonte de renda para o país, pois não é o etanol o principal, hoje está sendo o açúcar. Devido ao grande aquecimento no mercado sucroalcooleiro, está sendo o açúcar o maior que está trazendo mais rendimento. Porém, podemos mudar esse mercado devido às alterações que estão tendo diante do alto preço do petróleo e dos seus derivados. Com isso, vamos observar um grande aumento do consumo de etanol no mundo inteiro. Com isso, o Brasil também está conseguindo criar fortes ligações com vários países com compras desse produto. Porém, o nosso país hoje não está conseguindo manter todo o mercado mundial, pois está havendo uma queda, está havendo uma falta desses produtos. O que seria interessante nos próximos anos conseguir cumprir com essa perspectiva, para assim podermos melhorar um pouco mais expectativas de vidas de todas as pessoas desse planeta. Além do álcool e do açúcar, podemos obter outros produtos da cana-de-açúcar, como podemos obter a rapadura, que é muito utilizada na culinária brasileira. Podemos obtermos também a cachaça, que muitos apreciam, né? E também podemos obter o arapa, um tipo de bebida que é feita com a moagem da cana. O líquido que sobra retiramos, colocamos em algum recipiente, misturamos com açúcar, misturamos com limão para dar um gosto menos doce, que fique menos doce, e também acrescentamos gelos para que se torne melhor para beber. Além dos produtos obtidos do colmo da cana-de-açúcar, podemos obter também das folhas da cana-de-açúcar, podemos utilizá-las para a alimentação de bovinos, pois possui muitos nutrientes ali que são necessários para os bovinos. Eles conseguem suprir necessidades. O clima ideal para a cultura da cana-de-açúcar é aquele que proporciona duas estações distintas, uma seca e fria, a outra úmida e quente. Na estação úmida e quente,
visa proporcionar um melhor perfilhamento e melhor desenvolvimento da planta. Na estação fria e seca, visa proporcionar um melhor ponto de maturação e um melhor acúmulo de sacarose nos seus colmos. Os solos devem ser bem profundos, bem drenados e com uma boa estrutura. E também, consequentemente, devem ser férteis, pois a cultura exige até um certo ponto de fertilidade, se tratando de uma cultura rústica, que é a cana-de-açúcar. O preparo do solo é realizado no intuito de melhorar o desenvolvimento radicular das plantas, ou seja, melhorar o desenvolvimento das raízes. Ele pode ser feito de dois tipos. Pode ser feito com a utilização de um sulcador ou também por um arado de aiveca. A calagem. A calagem nada mais é do que o ato de aplicarmos calcário ao solo. Mas afinal, por que fazemos isso? Fazemos isso no intuito de aumentar a saturação por base a 60% e corrigirmos o pH do solo. Esse pH medimos da seguinte maneira: 0 vai de uma escala de 0 a 14. Consideramos 0 muito ácido e 14 muito básico. Com isso, queremos obter um pH 7, um pH neutro, que será o melhor para a cultura. Em geral, todas as culturas necessitam de um pH neutro para neutralizarem. Sendo assim, ele poderá suprir todas as necessidades da planta. Quando devemos fazer a calagem? A calagem deve ser feita em 3 momentos. Ela pode ser feita inicialmente após o último corte da cana. Ela pode ser feita também no momento da reforma do canavial ou também antes do preparo do solo para o plantio. Adubação. Existem 2 momentos para se realizar a adubação. Existe a adubação para a cana-planta, que deve ser realizada no momento de plantio. Após a abertura dos sulcos, se deposita o adubo dentro desses sulcos e faz-se a cobertura. E também existe a adubação de solqueiras. Essa adubação de solqueiras é realizada da seguinte maneira: após os primeiros tratos culturais, deve-se colocar o adubo dos 2 lados da fileira da cana. Se for colocar superficialmente, devemos misturar com a terra. A quantidade de adubo por hectare deve ser baseada na análise de solo. Porém, estabelecemos um padrão para a cultura da cana-de-açúcar de aproximadamente 60 kg de nitrogênio por hectare, 180 kg de fósforo por hectare, de 0 a 5 kg de zinco por hectare e de cobre aproximadamente de 0 a 4 kg por hectare. O plantio. O plantio deve ser realizado em 2 momentos. Primeiro, no período de janeiro a março e também no período de setembro a outubro. Porém, neste período de setembro a outubro não é muito indicado, pois pode haver um grande número de doenças e número de ervas daninhas que irá trazer um grande prejuízo à cultura. Sendo assim, não indicamos o plantio no período de setembro a outubro. Só indicamos quando há uma falta de matéria-prima no mercado e precisamos repor essa matéria-prima urgente. Se não, indicamos o período de janeiro a março, que é o período ideal para a cultura, com as estações bem definidas e que propicia a cultura um melhor desenvolvimento. O espaçamento ideal para a cultura é de 1,40 m aproximadamente. A profundidade deve variar, pode ser de 25 a 30 centímetros de profundidade. O índice pluviométrico para a cultura da cana-de-açúcar é de aproximadamente 1.500 milímetros por ano, sendo relativamente exigente
em H2O. Os tratos culturais. Os tratos culturais são realizados no intuito de melhorar as condições de desenvolvimento da cultura. Os tratos culturais a serem realizados na cultura da cana-de-açúcar são adubação em cobertura, o enleiramento de paliço, erradicação de ervas e plantas daninhas, as capinas manuais, químicas e mecânicas. As pragas. Cerca de 80 pragas atacam a cultura da cana-de-açúcar, porém, um pequeno número delas causam grandes prejuízos. A principal praga da cana-de-açúcar é a broca gigante. Existem também outras, como a cigarrinha da raiz, a broca do colmo, os pulgões que causam o mosaico, a cigarrinha das folhas e outras. Doenças. As principais doenças hoje no canavial são o mosaico, a escaldadura e o carvão, sendo a principal o mosaico, que é causado pelo pulgão. A escaldadura é causada por uma bactéria e o carvão é causado por um fungo. As ervas daninhas. As principais ervas daninhas da cultura da cana-de-açúcar são a corda de viola, a trapoeraba, o caruru, o picão preto, trapoeraba e outras que causam grandes prejuízos à cultura, pois competem com a cultura da cana-de-açúcar por água, competem com o sol, com a luminosidade do sol, e também competem com os nutrientes que estarão disponíveis dentro do solo. Elas estarão competindo. Com isso, não são interessantes. Elas são uma espécie de inimigos naturais da cultura e devemos erradicá-los. Eu sou o bicho do mar.